Fala rapaziada, que é Cícero do canal Cerossauro. Os jogadores e os protagonistas da Copa do Mundo dentro de campo a gente já conhece. Vamos então conhecer quem são os 32 treinadores das 32 equipes que disputarão o Mundial. No Catar, Félix Sánchez Bas, 46 anos, é espanhol e começou a trabalhar nas categorias de base do Barcelona em 96. Chegou ao Catar em 2013 para comandar o Sub-20. Com um bom trabalho feito, foi promovido para comandar a seleção principal em 2017. Foi o comandante do único título da história da seleção catariana, a Copa da Ásia de 2019. O técnico do Equador é o argentino Gustavo Alfaro. Ele tem 60 anos e chegou em 2020 à seleção. Tem um currículo de sucesso por times argentinos. Foi campeão da Copa Argentina, da Supercopa Argentina, da Sul-Americana e também do Clausura com o Arsenal de Sarandi. E com o Boca Juniors, venceu o Campeonato Argentino e uma Supercopa. O Senegal tem um técnico senegalês e garanto que muita gente até ouviu jogar. Aliou Cissé foi um volante marcador, capitão daquele time senegalês da Copa de 2002, que venceu a então campeã França de Zidane, Henry e companhia na estreia. Jogou por clubes como Lille, Paris Saint-Germain, Birmingham e se aposentou em 2019. Em 2010 já começou a trabalhar como auxiliar técnico em um pequeno clube francês e em seguida tornou-se auxiliar técnico da seleção senegalesa. No ano de 2015 assumiu a seleção principal e vem fazendo um grande trabalho, tanto é que conquistou os melhores resultados da história da seleção, sendo pela primeira vez campeão da Copa Africana de Nações e conseguiu se classificar para o Mundial 2 vezes seguidas. Para mim, um dos maiores técnicos da história do futebol, Van Gaal novamente comandará a seleção holandesa em uma Copa. Como jogador, Van Gaal foi um atleta comum. Começou na base do Ajax, mas teve sucesso na carreira atuando pelo Sparta Rotterdam e pelo Royal Antwerp da Bélgica. Jogava como meia. Pendurou as chuteiras em 87 com 35 anos e logo iniciou a carreira de treinador como auxiliar do AZ Alkmaar. Foi o técnico daquele brilhante Ajax de Seedorf, Davids, Canu e companhia, que venceu 3 vezes o campeonato holandês, a Champions de 94 e 95 e o Mundial de Clubes. Fez um bom trabalho depois no Barcelona, vencendo a La Liga 2 vezes, venceu na Bundesliga com o Bayern e obteve a sua conquista mais surpreendente dirigindo o AZ Alkmaar, desbancando os favoritos Ajax e PSG e conquistando o campeonato holandês da temporada 2008-2009. Foi técnico da Holanda em 2014, alcançando a 3ª posição da Copa, mas merecia ter ido para a final com o futebol apresentado. Pelo Manchester United teve uma passagem boa, conquistou até uma Copa da Inglaterra e teve aquele inesquecível lance no qual estava indignado com as simulações de falta do adversário e se jogou no chão como eles. De volta ao comando da seleção holandesa, Van Gaal chegou a trabalhar e fazer quimioterapia ao mesmo tempo, sem revelar aos jogadores, devido ao seu grande amor pela profissão. Sou muito fã desse treinador e sou suspeito para falar, mas é um dos maiores treinadores da história ao meu ver e consegue se reinventar quando menos se esperam dele. O técnico Southgate foi um ótimo zagueiro, teve mais de 50 partidas com a camisa da seleção inglesa e 2 Copas disputadas. Teve grandes passagens por Aston Villa e Middlesbrough e aposentou-se em 2006. Na temporada seguinte, se tornou treinador do mesmo Middlesbrough e fez 2 boas temporadas no comando do time. Em seguida, foi contratado pela Inglaterra para comandar a seleção Sub-20. Desde 2016 foi efetivado à seleção principal. Vem fazendo um bom trabalho, tanto é que brigou pelo título da última Eurocopa, perdendo para a Itália na final nos pênaltis, e teve um bom desempenho também na Copa de 2018, parando nas semifinais. No Irã, o croata Dragan Škotić chegou a ser demitido pela federação, mesmo com um grande rendimento. Em 2021, em 11 jogos venceu 10, com a repercussão negativa. 7 dias depois a federação recontratou Škotić, o que ninguém entendeu. O croata foi um meia que teve destaque em pequenos clubes espanhóis, como Las Palmas e Compostela, nos anos 90. Como treinador venceu o campeonato esloveno 2 vezes e uma Copa da Croácia. Está há 3 anos comandando a seleção iraniana. Greg Berhalter, o treinador norte-americano, tem 49 anos e foi um bom zagueiro que atuou por times holandeses, alemães e também pelo Crystal Palace na Europa. Encerrou sua carreira em 2011 atuando pelo Los Angeles Galaxy e conquistando uma MLS. Integrou a seleção nas Copas de 2002 e também 2006 como jogador. No mesmo ano em que pendurou as chuteiras, já conseguiu uma vaga como treinador do Hammarby da Suécia.
Retornou aos Estados Unidos, comandou o Columbus Crew por 6 temporadas e após um bom trabalho com o time da MLS foi nomeado o treinador da seleção norte-americana, pela qual já conquistou uma Copa Ouro da CONCACAF. Rob Page será o técnico de País de Gales na Copa. Ele era auxiliar de Ryan Giggs, que era o técnico, mas após ser acusado de agredir a namorada foi mandado embora. Rob foi um zagueiro como jogador e foi capitão e marcou um gol em cada uma das 4 primeiras divisões do futebol inglês. Pela seleção galesa, Rob Page jogou 41 partidas. Teve boas passagens pelo Watford, Sheffield e Coventry. Como treinador, comandou Port Vale, Northampton e então chegou à equipe sub-20 da seleção de Gales em 2018, sendo efetivado em 2021 para a seleção principal. Treinador que tirou a Argentina da seca de títulos, Lionel Scaloni foi um volante de grande qualidade técnica e boa marcação. Teve sua melhor fase jogando pelo Deportivo La Coruña, time pelo qual entrou em campo quase 400 vezes. Disputou 7 partidas pela seleção principal da Argentina, uma delas foi na Copa de 2006 e foi campeão mundial sub-20 em 97. Como treinador, teve uma passagem como auxiliar técnico pelo Sevilha e antes de chegar à seleção principal argentina passou pelas equipes sub-17 e sub-20. Treinando a Arábia, Hervé Renard foi zagueiro antes de se tornar técnico, mas teve uma carreira curta como atleta. Iniciou como treinador em 99 e tem grande experiência com seleções. Comandou Zâmbia, Angola, Marrocos e Costa do Marfim antes de chegar até a Arábia em 2019. Foi 2 vezes campeão da Copa Africana de Nações. Aos 59 anos, Tata Martino leva muita experiência para o futebol mexicano. Como jogador, foi meia e atuou em quase toda a sua carreira pelo Newell's Old Boys. Em 98, teve sua primeira experiência como técnico e foi ter grande destaque no futebol paraguaio, vencendo 4 vezes o campeonato nacional, comandando Libertad e Cerro Porteño. Em seguida, foi treinador da seleção paraguaia, comandando a equipe na Copa de 2010. Treinou também seu time de coração, o Newell's, depois Barcelona, seleção argentina e antes de fechar com o México venceu uma MLS pelo Atlanta United. Michniewicz assumiu a seleção polonesa após a inexplicável saída de Paulo Sousa, que preferiu ir para o Flamengo do que disputar uma Copa do Mundo. Foi goleiro de pouco sucesso e como treinador comandou equipes polonesas por toda a sua carreira. Após ser campeão nacional com o Legia Varsóvia, foi contratado para a missão de comandar a Polônia. Na França, Deschamps foi um dos melhores volantes do mundo de sua geração. Teve passagens memoráveis por Nantes, Marseille, Juventus e também Chelsea. Conquistou 2 vezes a Champions League, 3 vezes a Série A italiana, 2 vezes o Campeonato francês e com a seleção francesa ainda venceu a Copa do Mundo de 98 e a Eurocopa de 2000, fazendo mais de 100 partidas com os Bleus. Como técnico, repetiu o sucesso, vencendo títulos com o Marseille e a Juve. Chegou à seleção em 2012 e vai para sua 3ª Copa do Mundo no comando da França, defendendo agora o título conquistado em 2018. Graham Arnold, treinador australiano, foi um atacante que disputou as Olimpíadas de 88 por sua seleção. Inclusive, fez 8 gols atuando pela Austrália. Como treinador, comandou muitas equipes australianas e foi auxiliar técnico da seleção por 9 anos. Em 2021, assumiu a seleção principal com a missão de levar o time ao Mundial e atingiu seu objetivo. Agora almeja ser a zebra do grupo D. Com a Dinamarca, Kasper Hjulmand tem 50 anos de idade e teve uma grande passagem pelo Nordsjælland, onde foi campeão da Liga Dinamarquesa. Em 2020, assumiu o comando da seleção e fez uma boa Eurocopa, trazendo confiança para a equipe fazer agora uma campanha sólida no Mundial. Antes de assumir a seleção da Tunísia, Jalel Kadri comandou diversas equipes no norte da África e do Oriente Médio. Kadri assumiu o posto de treinador da seleção sub-20 do país entre 2007 e 2008. Voltou a treinar clubes tunisianos e em janeiro de 2022 assumiu a seleção da Tunísia. Técnico da Espanha, Luis Henrique foi um jogador de muita categoria. Era um meia veloz, habilidoso e bom finalizador. Ao lado de Raul, foi a referência técnica da seleção espanhola nas Copas de 94, 98 e 2002. Jogou por Real Madrid e Barcelona, sendo um grande ídolo do clube catalão. Como treinador iniciou no Barcelona B, portanto, seu estilo de jogo dos times comandados é o tiki-taka. Treinou Roma, Celta de Vigo e também o Barcelona antes de chegar até a seleção em 2018. O colombiano Luis Fernando Suárez é o comandante da seleção costarriquenha. Foi meia do Atlético Nacional por 9 temporadas e até venceu uma Libertadores, mas teve uma carreira curta como jogador. Como treinador, comandou o Equador na Copa de 2006, a Honduras na Copa de 2014 e agora irá para a sua 3ª Copa do Mundo. Técnico da Alemanha, Hans Flick, foi também meia. Chegou a jogar por 5 temporadas no Bayern de Munique, onde venceu 4 vezes a Bundesliga.
Em 2000, encerrou sua carreira de atleta. Como técnico, fez uma boa campanha no Hoffenheim, depois foi auxiliar da seleção alemã. Em seguida, técnico do Bayern de Munique, onde conquistou 2 Bundesliga, uma Champions e também um Mundial de Clubes. Com a saída de Low, assumiu a seleção em 2021. Hajime Moriyasu é o técnico japonês. Ele foi um bom defensor, atuou a maior parte de sua carreira pelo Sanfrecce Hiroshima e teve 18 partidas pela seleção japonesa. Como treinador, comandou por 12 anos o Sanfrecce, vencendo 3 vezes a Liga Japonesa. Em 2017, assumiu a equipe sub-17 do Japão e em 2020 a seleção principal. Treinador da Bélgica, Roberto Martinez foi um bom volante. Atuou na maior parte de sua carreira em clubes do Reino Unido, como Wigan, Motherwell e Swansea. Mas sua carreira como técnico é muito mais bem sucedida. Comandou o Swansea, onde conquistou uma Copa da Liga Inglesa, o maior título da história do clube, venceu a 2ª divisão inglesa com o Swansea também, e ainda teve uma ótima passagem pelo Everton, antes de acertar com a seleção belga em 2016. Vai para a sua 2ª Copa do Mundo, comandando a Bélgica. No Canadá, John Herdman é inglês e chegou a jogar futebol profissional durante a adolescência, mas logo viu que não teria um futuro tão brilhante como atleta. Aos 16 anos, fez um curso para ser treinador. Aos 23, comandou a Brazilian Soccer School, uma escolinha brasileira de futebol na região de Corset, perto de Newcastle, cidade onde foi criado. Em seguida, começou a treinar filhos dos jogadores do Sunderland, que lhe ofereceram uma vaga como treinador na base. Fez um grande trabalho na seleção feminina da Nova Zelândia e em seguida também na seleção feminina canadense, vencendo inclusive os Jogos Pan-Americanos contra o Brasil no Rio. Em 2016 chegou ao comando da seleção masculina e está levando o Canadá para a sua 2ª Copa. A Federação de Futebol Marroquina decidiu romper com o técnico Halilhodžić, mesmo após a classificação para a Copa e faltando cerca de 3 meses para começar a competição. Tudo leva a crer que seria para reatar a crise do craque do time, Ziyech, que teve problemas com o ex-técnico e não seria convocado para a Copa. Walid Regragui foi nomeado o treinador marroquino. Ele foi bom jogador, atuava como meio-campo e jogou em clubes como Toulouse, Ajaccio, Racing Santander. Pela seleção marroquina fez mais de 55 atuações. Como técnico estava bem em um clube marroquino e tem ainda uma carreira um pouco curta. O croata Dalic foi um meia e atuou a vida toda por times da antiga Iugoslávia. Como treinador, ele obteve maior sucesso que como jogador. Teve boas passagens em times do Oriente Médio, como o Al Ain e Al Faisaly. Vai para o seu 2º Mundial e ele se intitula o 2º melhor técnico do mundo. O treinador brasileiro dispensa apresentações como técnico, conquistou o mundo com o Corinthians e tem um grande currículo no Brasil. Possivelmente, após a Copa, deve seguir uma carreira na Europa e espero que tenha sucesso, porque depois de Felipão, nenhum outro técnico brasileiro teve destaque no velho continente. Como jogador, Tite teve passagens mais marcantes por Guarani, Portuguesa e Caxias, jogando como volante. Se vocês tiverem curiosidade de saber como o Tite jogava, pode conferir no link acima num compilado de lances que fiz dele. Técnico da Serva, Dragan Stojkovic, foi um jogador tão bom quanto é bom técnico. Teve mais de 80 atuações pela seleção iugoslava, jogando as Copas de 90 e 98. Atuou por clubes como Verona, Marseille e também teve suas últimas 8 temporadas no Nagoya Grampus do Japão. E começou a sua carreira como treinador. Comandou depois o Guangzhou e chegou à Sérvia em 2021, conduzindo a seleção até a Copa de 2022. Na Suíça, Murat Yakin foi um zagueiro muito vigoroso, que jogou por Grasshoppers Basel, Fenerbahçe e Kaiserslautern como principais clubes, e teve mais de 40 partidas com a seleção suíça. Como treinador, rodou por clubes suíços, teve uma passagem pelo Spartak Moscou e assumiu a seleção suíça ao final da última Eurocopa. Camarões conta com um treinador que foi ídolo como jogador. Rigobert Song foi um excelente zagueiro, um dos melhores de sua posição na história do país. Era um zagueiro técnico, veloz e bom marcador. Tinha em sua cabeleira sua marca pessoal registrada e teve boas passagens por Metz, Liverpool, West Ham, Lens e Galatasaray. Disputou 4 Copas do Mundo como jogador, 94, 98, 2002 e 2010. Teve 137 aparições com a camisa da seleção camaronesa. Como técnico, está tendo sua primeira oportunidade, mas já tem experiência, porque foi auxiliar técnico da seleção camaronesa desde 2017. Técnico português, Fernando Santos foi um zagueiro que jogou quase toda a sua carreira pelo Estoril de Portugal. Assim que pendurou as chuteiras, continuou trabalhando no clube e depois de alguns anos, como auxiliar, se tornou treinador. Depois disso, comandou as 3 maiores equipes portuguesas, o Porto, Benfica e também o Sporting. Ficou um bom tempo no futebol grego, comandando a AEK Panathinaikos e PAOK, até chegar à seleção grega, comandando-a na Copa de 2014. Assim que deixou o comando da Grécia, acertou com a seleção portuguesa
e foi em sua gestão que Portugal ganhou seu maior título da história, a Eurocopa 2016. Nascido na Alemanha Ocidental, de pais ganeses, Ado jogou por clubes alemães, mas escolheu defender a seleção de Gana em sua carreira de jogador profissional. Como atleta, teve um grande destaque jogando pelo Dortmund, onde conquistou uma Bundesliga. O veloz ponta-direita disputou a Copa de 2006 com a seleção ganesa. Seu trabalho como treinador de Gana é o primeiro oficial de sua carreira, já que antes disso ele era auxiliar e observador de clubes como o Borussia Dortmund e também Borussia Mönchengladbach, além de trabalhar também na própria seleção ganesa. O técnico uruguaio Diego Alonso foi um ótimo atacante e, além de marcar muitos gols, se caracterizou por ser um andarilho do futebol, jogando por 11 times diferentes. Dentre eles podemos citar o Nacional, do Uruguai, Valência, Málaga, Pumas e também o Peñarol. Como treinador, teve enorme sucesso no México, conquistando uma Liga Mexicana e também 2 vezes a Liga dos Campeões da CONCACAF, com Pachuca e Monterrey. Com a saída do professor Tabárez, que tem uma grande história pela seleção uruguaia, conseguiu levar a equipe até a Copa do Catar. Comandante da Coreia, Paulo Bento foi um bom meia, atuou pelo Benfica, Sporting e Real Oviedo, tendo disputado 35 partidas com a seleção portuguesa. Inclusive, estava no time que disputou a Copa de 2002 e foi eliminado justamente para a Coreia do Sul. Como técnico, teve bastante experiência, já treinou o Sporting, a seleção portuguesa, o Olympiacos e até o Cruzeiro em 2016. Está no comando da Coreia desde 2018. Então, galera, gostaram de saber um pouco da história dos 32 treinadores? Qual deles vocês acham que vai se sagrar o campeão? Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever e também curtir o vídeo. Muito obrigado pela atenção e um abraço.